Vamos para a próxima live. Na realidade, é uma recomposição das narrativas evangélicas, daquilo que está realmente dentro dos contextos bíblicos. Então, na live anterior, ficou bem claro a situação pecaminosa do povo hebreu. A nação estava realmente decaída, mas essa situação prevalecia também para a humanidade em geral, porque as nações gentílicas eram realmente de costumes terríveis, costumes nefastos. Então, de acordo com as circunstâncias atuais daquela época em que Cristo veio ao mundo, circunstância do povo hebreu, então somente uma ocorrência extraordinária da parte de Deus poderia libertá-los, porque as regras do Velho Testamento foram invalidadas por eles mesmos, e de forma que eles não puderam garantir a obediência a Deus, ou viver no clima de obediência aos mandamentos de Deus, né? Então, era preciso realmente a ação de um poder transcendente, porque a situação se achava por demais complicada, né? Interferindo contra aquele poder diabólico do demônio, porque a Bíblia fala mesmo abertamente a respeito desse ente diabólico, afirma a sua existência, e que ele é o criador da morte, né? Então, sob a qual o ser humano está subjugado. Nós, antes de chegar ao Cristo, estamos subjugados pela morte. Poder esse que desde o princípio do mundo subjugou o ser humano, persuadindo ao ato da desobediência, né? O poder de Satanás podemos dizer, por uma dialética nefasta, malévola, maquiavélica, cuja função era provocar a queda do ser humano, né? Então ele agiu na fraqueza do ser humano. Então Israel estava como ovelha sem pastor, subjugada pelo poder romano. O povo hebreu sofria as duras consequências da desobediência. Toda espécie de humilhação imposta pelos romanos, tratados em condições piores do que de animais, perderam a liberdade, obrigados a concordarem com as regras impostas pelos romanos, e os revoltosos eram castigados severamente quando presos. No tempo de suas vidas na terra, os romanos dominavam o mundo, foram os maiores conquistadores da história antiga. Em Roma surgiram aqueles que conquistaram os troféus mais odientos da história da humanidade, no palco das antigas civilizações. Vamos citar um dos maiores ícones do mal passado por este mundo. O pessoal estuda isso em história geral e tal, é sobre Júlio César, mas não vai muito a fundo na biografia, nos feitos dele, quanto ele era o comandante lá de Roma. Esse Júlio César, ele ordenou que fosse cortada as mãos de 2.000 soldados, e liberando-os em seguida, matou mais de 40.000 soldados prisioneiros de guerra. Permitiu que uma grande multidão de mulheres e crianças morressem de fome. Ele era homossexual, era adúltero, crucificou milhares de pessoas, de forma que o seu reinado foi um terror para o mundo daquela época. Então, o aparecimento do Cristo foi naqueles tempos de cruéis tormentos para o povo hebreu. Esse Júlio César foi assassinado por Brutus, seu enteado, há mais ou menos 44 anos antes de Cristo. O Império Romano deixou as suas colaborações culturais, científicas para o mundo, né? Greco-romanas. Entretanto, por outro lado, como os maiores dominadores do mundo antigo, foi uma desgraça para os seres humanos daquela época. Os povos conquistados eram considerados por eles como seres inferiores.
portanto indigno de serem tratados como seres humanos. Israel padeceu os piores momentos de sua história, subjugado pelo poder romano. Houve muitas revoltas do povo hebreu. Todavia, seus líderes sempre sucumbiam diante do poder romano. Agora, os hebreus esperavam um Messias semelhante a Davi, que viesse combater corpo a corpo contra os romanos, né? Vamos aqui encerrar mais essa terceira live, para que não fique muito grande, mas a próxima será a sequência desta. Preste atenção, acompanhe, para que vocês possam entender o ponto em que nós queremos chegar em torno desta pessoa, deste ser extraordinário que foi o Jesus Cristo, né?